Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas aulas anteriores a gente fez uma introdução ao limite de uma função. Então estudamos o limite, num ponto de uma função, assim como também estudamos os limites no infinito. E nas nossas aulas seguintes agora nós vamos resolver uma bateria de exercícios, revisando os conceitos apresentados então nas aulas anteriores, certo? Então vamos começar pelo seguinte problema. Então nós temos aqui, uma função, onde o gráfico da função é dado aqui, essa função f, e aí a questão pede para calcular o limite quando existir esse limite. Então, como a gente viu na aula de limites laterais, quando os limites laterais são diferentes, o limite não existe, por exemplo. Bom, então, primeiro limite que pede é o limite de f de x quando x tende a zero. Então, observando aqui o gráfico da função, na vizinhança de zero, o que nós temos? Conforme a gente toma x próximo de zero, o valor numérico da função ele está ficando cada vez mais próximo de 3, certo? Então, intuitivamente, o que temos é que o limite de f de x quando x tende a zero é igual a 3, tá? Bom, na letra B, ele pede o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Então, lembrando, x tender a 3 pela esquerda significa que ele se aproxima de 3, o x se aproxima de 3, mas por valores menores que 3. Então, se aproximando aqui de 3 por valores menores que 3, repare que nosso valor numérico da função, ele está se aproximando de quem? Ele está se aproximando de esse camarada aqui, 4. Então, o que temos é que o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ele é igual a 4, certo? Bom, e na letra C, ele está pedindo o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Então, lembrando, x tender a 3 pela direita significa que o x se aproxima de 3, mas por valores maiores que 3. Então, aproximando x de 3 pela direita, o valor numérico está se aproximando de, no caso aqui, 1. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, ele é igual a 1, certo? E na letra D ele pede o limite de f de x quando x tende a 3, mas como os limites laterais são diferentes, então esse limite, ele não existe. Certo? Isso é um outro comentário, na definição de limite que a gente adotou, a gente toma x próximos do determinado valor, no caso aqui 3, mas não igual a esse valor. Esse valor não pode ser igual, no caso aqui, exatamente a 3. Por quê? Porque, repare que o limite quando x tende a 3 pela direita, ele é igual a 1, o limite quando x tende a 3 pela esquerda é igual a 4, mas o f de 3, ele é igual a 2. Então, nesse caso, existe a função nesse ponto, x igual a 3, que é igual a 2. Mas, para valores próximos de 3, tomando valores maiores que 3, o valor ele é próximo de 1, do valor numérico da função, e tomando valores próximos de 3 pela esquerda, o valor numérico da função é próximo de 4. Tá? Então, o limite não existe porque os limites laterais são diferentes, mas ainda assim, esses limites laterais são diferentes do valor numérico da função no ponto. Tá? Então, com isso a gente revisou aí o conceito de limite lateral e do limite na função no ponto. Vejamos o próximo exercício. Bem, nosso segundo problema de novo, temos aqui o gráfico de uma função f, certo? E de novo é pedido o limite da função em alguns pontos, claro que se esse limite existir. Bom, então, o que ocorre, por exemplo, na letra A ele pede o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, de novo, x tender a 1 pela esquerda significa x se aproximar de 1 por valores menores que 1. Então,
nesse caso, conforme a gente se aproxima de 1 pela esquerda, o nosso valor numérico da função está se aproximando de quem? Ele está se aproximando de 2. Né? Então, esse limite aqui, ele existe e é igual a 2. Tá? Bom, na letra B, ele pede o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Então, de novo, né? X tender a 1 pela direita, o que isso significa? Isso significa que nós estamos tomando valores cada vez mais próximos de 1, porém por valores maiores que 1. Então, ao fazer isso, conforme o x se aproxima de 1 pela direita, o valor numérico da função, ele está se aproximando de quem? Está se aproximando de 3. Então, esse limite, ele é igual a 3. Certo? E aí, mais uma vez, né? Mais uma vez, o que eu tenho é, se os meus limites laterais são diferentes, então isso significa que o limite da função nesse ponto ele não existe. Então, esse limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Tá? E, mais uma vez, né, só um comentário, diferentemente do exercício anterior, aqui, um dos limites laterais é igual à função no ponto, que é o limite quando x tende a 1 pela esquerda. De fato, aqui, o f de 1 ele é igual a 2. Não obrigatoriamente isso acontece, como a gente viu no exercício anterior, mas em algumas situações pode acontecer. Bom, e na letra D, é pedido o limite de f de x quando x tende a 5. Então, para a gente verificar se esse limite existe e se para qual valor que vai, a gente tem que verificar o limite pela esquerda e pela direita. Então, observando aqui o gráfico da função, conforme o x se aproxima de 5 pela esquerda, o que nós temos? Nós temos que o valor numérico da função está se aproximando de quem? Está se aproximando de 4. Ao mesmo tempo, conforme a gente aproxima x de 5 pela direita, né, tomando valores maiores que 5, né, o valor numérico da função está se aproximando de quem? Ele também está se aproximando de 4. Então, os limites laterais existem e são iguais. Então, por isso eu posso afirmar que o limite de f de x, quando x tende a 5, ele é igual a 4. E uma outra coisa é, repare que essa bola aberta aqui significa que o f de 5 ele não é igual a 4. Não há nenhuma marcação aqui, pelo menos a nossa vista, em relação ao f de 5. É possível que, pelo gráfico que está exposto, a função não esteja definida em x igual a 5 ou está num outro valor que está aqui fora do nosso gráfico. A priori não está definida. Então, o que acontece? Então, o limite na função no ponto ele pode existir, mas não necessariamente vai ser igual à função, o valor numérico da função nesse ponto. E quando isso acontece, mais para frente a gente vai definir isso de maneira mais formal, quando isso acontece a gente diz que essa função ela não é contínua nesse ponto. Porque para a função ser contínua nesse ponto, além do limite no ponto existir, teria que ser igual ao valor numérico da função nesse ponto, que não acontece aqui. Certo? Bom, então dessa maneira a gente resolveu a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.